Por que tantas pessoas que seguem um caminho espiritual enfrentam dificuldades financeiras? Se a vida recompensa aqueles que buscam a verdade, por que justamente os escolhidos parecem lutar tanto com a escassez? Esse não é um problema novo. Grandes mestres espirituais, sábios e filósofos já falaram sobre os desafios da vida material para aqueles que dedicam suas vidas ao propósito maior. Mas será que existe um motivo mais profundo por trás disso? Neste vídeo, vamos explorar as razões ocultas pelas quais os escolhidos enfrentam dificuldades financeiras, unindo perspectivas espirituais, filosóficas e psicológicas. Talvez essa luta não seja um castigo, mas sim um teste, ou até um processo de transformação. Fique até o final, porque a resposta pode mudar completamente a forma como você vê suas dificuldades e o seu próprio caminho. Muitas pessoas que trilham um caminho espiritual aprendem que o dinheiro é ilusório, passageiro e que o verdadeiro valor está na alma. Esse ensinamento é poderoso, mas pode levar a uma rejeição inconsciente do dinheiro, criando dificuldades financeiras. Muitas tradições ensinam que o apego aos bens materiais nos afasta da iluminação, fazendo com que os escolhidos vejam o dinheiro como um obstáculo. No entanto, essa visão pode ser mal interpretada. O problema não é o dinheiro em si, mas sim a obsessão por ele. Se alguém acredita que o dinheiro corrompe, pode desenvolver bloqueios financeiros inconscientes. Isso pode se manifestar em dificuldades para cobrar pelo próprio trabalho, gastar de forma descontrolada ou até evitar oportunidades de crescimento por medo de perder a essência espiritual. Grandes pensadores ensinam que o equilíbrio é essencial. A rejeição total do dinheiro pode ser tão prejudicial quanto a ganância. A chave está em usá-lo como uma ferramenta e não permitir que ele defina quem somos. Como superar esse bloqueio? Mude sua visão sobre o dinheiro. Encare-o como uma ferramenta neutra que pode ser usada para ajudar a si mesmo e aos outros. Pratique o equilíbrio. Ter estabilidade financeira não significa que você está se desviando do seu caminho espiritual. Aprenda sobre finanças de forma consciente, não tenha medo de estudar sobre dinheiro, investimentos e formas saudáveis de gerar renda sem comprometer seus valores. O dinheiro não precisa ser um inimigo, mas sim um aliado no seu propósito. Com a mentalidade certa, é possível viver de forma próspera sem perder a conexão com o espiritual. Muitas vezes os escolhidos enfrentam dificuldades financeiras não porque estão no caminho errado, mas porque estão sendo testados e preparados para algo maior. A escassez pode ser um desafio imposto para fortalecer a fé, a resiliência e a capacidade de confiar no propósito divino. Diversas tradições espirituais ensinam que as almas destinadas a grandes missões passam por provações. Assim como o ouro é purificado no fogo, as dificuldades financeiras podem ser um meio de lapidar a alma, tornando-a mais forte e menos vulnerável às tentações do mundo material. Psicologicamente, a escassez pode ativar mecanismos de sobrevivência e medo, levando a sentimentos de desespero e impotência. No entanto, quando encaramos os desafios como lições de resistência, desenvolvemos uma mentalidade mais forte e estratégica para lidar com adversidades futuras. Na filosofia estoica, acredita-se que a privação ensina o verdadeiro valor das coisas. Se nunca passássemos por dificuldades, nunca desenvolveríamos a verdadeira gratidão ou a capacidade de administrar melhor nossos recursos quando eles chegassem. Como superar esse desafio? Mude sua mentalidade sobre as provações. Encare as dificuldades como parte do seu processo de crescimento e aprendizado. Pratique a paciência e a resiliência. Nem sempre os resultados vêm imediatamente, mas cada desafio tem um propósito. Aprenda a criar oportunidades. Em vez de se prender à escassez, desenvolva estratégias para transformar sua situação sem perder seus princípios. Os escolhidos muitas vezes enfrentam dificuldades porque estão sendo moldados para algo muito maior. A chave está em aprender com cada desafio e confiar no caminho. Os escolhidos frequentemente sentem que não se encaixam nos moldes da sociedade. Enquanto muitos seguem o caminho convencional de trabalho e acúmulo de riqueza, aqueles que possuem uma consciência mais elevada tendem a questionar esse modelo, buscando um propósito maior. Isso pode levá-los a evitar carreiras tradicionais ou ter dificuldades para encontrar um equilíbrio entre sua missão e a necessidade material. Por um lado, essa desconexão pode ser vista como um chamado para algo maior, uma forma de não se prender às ilusões do mundo material.
No entanto, também pode trazer desafios práticos, já que viver fora do sistema exige criatividade, resiliência e muitas vezes, um período de adaptação antes de encontrar um caminho sustentável. Esse sentimento de deslocamento pode gerar frustração e até resistência ao dinheiro, como se a prosperidade estivesse vinculada à conformidade com um sistema do qual se deseja escapar. No entanto, entender que recursos materiais podem ser um suporte para sua missão, e não um obstáculo, é essencial para transformar essa relação e encontrar formas mais alinhadas de sustento. Como superar esse desafio? Reencontre o seu papel no mundo. Em vez de rejeitar totalmente o sistema, busque maneiras de atuar dentro dele sem comprometer seus valores. Busque alternativas alinhadas ao seu propósito. Existem diversas formas de gerar renda que não exigem conformidade total com padrões tradicionais. Veja o dinheiro como uma ferramenta, não um fim. Prosperar financeiramente não significa abandonar seu caminho, mas sim ter mais recursos para cumprir sua missão com impacto maior. A chave está em equilibrar sua visão de mundo com a realidade prática, encontrando uma maneira de se sustentar sem perder sua essência. Os escolhidos frequentemente possuem talentos únicos, uma percepção profunda da vida e uma capacidade natural de inspirar ou ajudar os outros. No entanto, muitos enfrentam dificuldades para transformar esses dons em uma fonte de sustento. Isso pode acontecer por uma série de razões: a crença de que ajudar os outros não deve envolver dinheiro, a falta de conhecimento sobre como estruturar algo financeiramente viável, ou até mesmo a ideia de que colocar um valor no próprio trabalho diminui seu propósito. A verdade é que compartilhar conhecimento e habilidades com o mundo não precisa ser sinônimo de sacrifício financeiro. No entanto, o processo de encontrar um equilíbrio entre propósito e sustento pode ser desafiador. Algumas pessoas se sentem desconfortáveis em cobrar por aquilo que fazem com o coração, enquanto outras acabam entregando tanto sem retorno que acabam exaustas e desmotivadas. Compreender que a valorização do próprio trabalho não o desvirtua, mas sim o torna sustentável, é um passo essencial. Muitas das mentes mais brilhantes da história conseguiram impactar o mundo justamente porque encontraram uma maneira de manter suas missões vivas sem se perderem no medo da escassez. Como superar esse desafio? Reestruture sua visão sobre valor e troca. Ajudar os outros não significa se anular. É possível contribuir para o mundo e ainda ser recompensado de forma justa. Desenvolva habilidades para tornar seus talentos sustentáveis. Conhecimento sobre monetização, negócios e estratégias de renda pode ajudar a transformar dons em algo viável. Encare a prosperidade como um meio de ampliar seu impacto. Quanto mais estabilidade você tiver, mais poderá ajudar e transformar vidas. O segredo não está em escolher entre propósito ou dinheiro, mas sim em encontrar um caminho onde os dois possam coexistir de forma harmoniosa. As dificuldades financeiras enfrentadas pelos escolhidos não são meras coincidências, mas sim reflexos de um caminho que exige compreensão, adaptação e evolução. Seja pela forma como enxergam o dinheiro, pelos desafios do sistema tradicional, pelas provações que moldam sua jornada ou pela dificuldade em monetizar seus dons. Essa luta se manifesta de maneiras diferentes, mas carrega um propósito mais profundo. O mais importante é perceber que essas dificuldades não definem seu valor nem anulam sua missão. Muitas das mentes mais brilhantes e espiritualmente conectadas passaram por desafios semelhantes. E foi justamente ao compreender essas dinâmicas que conseguiram encontrar equilíbrio entre propósito e estabilidade. A resposta para essa questão não está apenas no mundo externo, mas também na forma como cada um se posiciona diante dele. Com o conhecimento certo e uma nova perspectiva, os desafios podem deixar de ser barreiras e se tornar parte do processo que fortalece aqueles que realmente estão prontos para algo maior.